Fala galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui para mais uma aula e agora a parte 2. A parte 2 sobre juros simples. Nós já vimos aí, tem uma videoaula na playlist lá sobre matemática financeira. Depois vocês dêem uma olhadinha lá no nosso primeiro vídeo sobre juros simples. Esse nós vamos fazer o nosso segundo vídeo, a segunda parte, falando justamente sobre o mesmo conteúdo, juros simples. Vamos lá? Bem, pessoal, juros simples, nós vimos na última aula, na aula passada, né, sobre juros simples, quando você poderia calcular um determinado juros, um determinado valor, um acréscimo ou um decréscimo, né, um desconto, algo do tipo, em relação aos juros. Aqui, no cálculo, na aula passada, a gente fazia somente cálculos para descobrir, por exemplo, qual foi os juros que você conseguiu ter em uma determinada compra, né? Qual foi o montante. Então lá no outro vídeo nós só fazíamos calcular o valor dos juros ou o valor do montante. Nesse vídeo aqui nós vamos ver como calcular outras coisas, como por exemplo, qual é a taxa de juros de um determinado financiamento, em que tempo você vai passar pagando uma determinada, como é que eu posso dizer, fugiu ali, uma determinada aplicação, certo? Em quanto tempo você vai ficar pagando nessa aplicação aí? Então, são várias incógnitas agora que vocês vão poder descobrir, certo? Então vamos lá. Eu coloquei novamente as fórmulas porque a gente vai usar as mesmas fórmulas, certo? As fórmulas vão ser as mesmas. Só que aí, como eu já falei, o que muda é o que a gente vai tentar descobrir, certo? No vídeo passado, como eu já falei, a gente descobria quanto eram os juros ou qual era o montante. Aqui, vendo esse exemplo aqui como eu coloquei, ó, Joana fez uma aplicação financeira de R$ 1.200. Então esse 1.200 é o que ela está aplicando, ou seja, seria o capital dela, né? Há uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Esse 5% ao mês é a taxa de juros. Em quanto tempo, olha a pergunta, em quanto tempo, certo? Essa aplicação produzirá juros de R$ 600. Então percebam que aqui eu já estou dando o valor dos juros. O valor dos juros é 600. O que eu quero saber é em quanto tempo ela vai conseguir ter R$ 600 de juros, sabendo que ela fez uma aplicação de 1.200 a uma taxa de 5% ao mês. E aí? Então vamos lá. A gente vai usar a mesma fórmula, como eu tinha dito a vocês, para não esquecer, é bom a gente usar sempre essa, né, que tem o dividido por 100. Então a gente vai usar essa fórmula aqui para ver em quanto tempo ela vai conseguir ter R$ 600 de juros em uma aplicação de 1.200, ok? Então vê só, pela fórmula nós vamos ter aqui os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Primeiro vamos ver o que é que a gente tem aqui nessa questão. Juros, nós temos os juros? Temos, ó, essa aplicação produzirá um juros de R$ 600. Então os juros aqui é 600. Vamos deixar ele aí guardado. Capital, capital nós temos? Sim, o capital é justamente a aplicação que ela fez, que foi de R$ 1.200. Então, ó, R$ 1.200 que foi a aplicação. A taxa ela tem? Tem. Uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Então nós temos aqui 5% ao mês. E o tempo? Nós temos o tempo? Não. Ele quer saber aqui, ó, em quanto tempo. Se ele quer saber em quanto tempo, nós vamos descobrir aí justamente o valor desse tempo, certo? Então vamos lá. Colocando esses valores na fórmula, juros é 600, ó, 600 vai ser igual. O capital é 1.200 vezes a taxa
a taxa de juros, que é de 5% ao mês, então vezes 5, vezes o tempo eu não sei qual é o tempo, então a gente vai continuar com a letra T. Eu não sei quanto é o tempo. Tudo isso dividido por 100, certo? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar tudo que está lá em cima do 100, ó, tudo que está aqui no numerador, a gente vai multiplicar para ficar mais simples o nosso cálculo. Então eu vou ter aqui, ó, repete os 600 é igual, multiplica aqui, ó, 1.200 vezes 5. 1.200 vezes 5 vai dar 12 vezes 5 é 60. Acrescenta 2 zeros, né? Dá 6.000 T, que é os Tzinho que tem lá, sobre 100. Para fazer isso aí agora, a gente faz meio pelos extremos, que é aquela multiplicação de proporção, né? Então, aqui como não tem nada, a gente imagina 1. Sempre quando não tem nada, imagina 1. E aí vai fazer a multiplicação, ó, meio pelos extremos. Sempre começando da letra, porque aí a letra já vai ficar do lado esquerdo, certo? Vai facilitar aí muito o nosso cálculo. Então, 6.000T vezes 1 vai dar 6.000T. Igual 600 vezes 100 vai dar 60.000. E aí, para descobrir o valor de T, a gente é só dividir, né? T é igual a 60.000 dividido por 6.000. Dividido por 6.000. Então, ó, a gente pode cortar o zero. Ó. Corta, 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 corta e corta. Ficou 60 dividido por 6. 60 dividido por 6, o tempo é igual a 10 meses. Ou seja, para essa aplicação aí, ele ganhar R$600 de juros, ele teria que fazer essa aplicação de R$1.200 durante 10 meses, certo? Então, isso aí é um novo cálculo que a gente está vendo, que é justamente para descobrir o tempo. Toda vez que na pergunta vier pedindo para você descobrir o tempo, você vai fazer um cálculo nesse esquema, beleza? No exemplo 2, ficou bem junto aqui, mas dá para vocês entenderem aí, né? No exemplo 2, ele diz o seguinte: Fernanda recebeu R$600 de juros. Então ele já está dando juros aí, certo? O bem a gente já ir anotando. Então, Fernanda recebeu R$600 de juros. Os juros, ó, é 600. Isso aí a gente já sabe. Aplicando R$4.000 durante 5 meses. A aplicação foi de 4.000, ou seja, isso é o capital. O capital foi de 4.000 durante 5 meses. Ó, 5 meses, durante 5 meses. Isso é o tempo. Ela fez essa aplicação aqui de 4.000 durante 5 meses. Então, o tempo é de 5 meses, certo? A pergunta é, qual foi a taxa de aplicação mensal? Ele está perguntando aqui, ó, qual foi a taxa? Se ele quer saber qual foi a taxa, ele quer saber o valor de I, que I não é taxa. E aí nós podemos colocar tudo isso lá na fórmula do jeito que a gente fez naquele ali. Deixa eu apagar essa parte aqui para ficar melhor. Cadê? Para ficar melhor para vocês entenderem, senão vai ficar muito apertado ali. Então eu vou fazer aqui em cima. Então vê só. Pela fórmula, né, nós temos que juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Os juros nessa questão é de 600. Então vai ficar 600 igual. Ó, só estou substituindo. C é o capital. O capital foi a aplicação de R$4.000. Então 4.000 vezes a taxa, que é o valor de I, eu não sei, ó, não sei qual é a taxa. Ele quer saber qual foi a taxa. Então a gente vai continuar com a letra I vezes o tempo. Em quanto tempo ela fez essa aplicação? Ela fez essa aplicação, ó, em 5 meses. Então no lugar do T, eu vou colocar o 5. Isso sobre 100. E aí a gente faz aquela multiplicação, como eu já falei, da mesma forma ali, ó. Multiplica o que está aqui em cima primeiro. Então vai ficar, repete, 600 igual
4.000 vezes 5 vai dar 20.000. 20.000 I sobre 100. E aí a gente vai multiplicar meio pelos extremos. Ó. Esse e esse. Quando não tem nada embaixo, a gente imagina 1, não é isso? E a multiplicação sempre a gente vai começar de onde tem a letra, para ficar mais simples. Então aqui ó, eu vou ter 20.000 I vezes 1 vai dar 20.000 I. Igual 600 vezes 100 vai dar 60.000. Isso quer dizer que o valor de I vai ser igual a 60.000 dividido por 20.000. Todo aquele esquema de equação do primeiro grau, né? O número que está com a incógnita, ele desce para dividir, sempre, né? E aqui eu posso eliminar os zeros para facilitar. Corta, 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 corta. Cortei todos os zeros. E aí ficou apenas 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 e é igual a 3% ao mês. Aí você diz, como é que eu vou saber se é ao mês, se é ao ano, se é ao dia? Você vai saber por conta da questão. Ele disse ó, que o tempo foi durante 5 meses. Se o tempo foi em meses, a taxa também vai ter que estar ao mês, ok? Então esse seria o valor de I, o valor da taxa. Percebam que os dois cálculos foram idênticos, né? A única coisa que diferenciou é que um eu queria saber o tempo e o outro eu queria saber a taxa, ok? Então eu vou colocar mais alguns exemplos aí para ficar bem guardadinho aí na memória de vocês, beleza? Então vamos lá. Bem, pessoal, aqui eu coloquei mais 2 exemplos, certo? Para a gente fixar bem na memória aí. E nesse exemplo 3 tem o seguinte. Depois de quanto tempo uma aplicação financeira de 10.000 reais produzirá juro de R$1.000 a uma taxa de juros simples de 2% ao mês? Então aqui ó, a gente tem que prestar bem atenção na pergunta. Depois de quanto tempo? Isso quer dizer que ele quer saber qual é o tempo, né? Em que uma aplicação financeira de 10.000 reais, ó, a aplicação é de 10.000, ou seja, isso aí é o capital. Um capital de 10.000 reais, certo? Produzirá juro de R$1.000, os juros vai ser de R$1.000, ó, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. A taxa é de 2% ao mês. Então, depois de quanto tempo isso vai acontecer? No caso, ele quer saber o tempo. Então, fazendo aqui, ó, pela fórmula, né? Juros é igual a capital vezes I vezes T dividido por 100. Os juros, ele está dizendo que o juro é de R$1.000. Então, a gente vai botar 1.000 igual. O capital é de 10.000 vezes a taxa é de 2%, vezes o tempo que eu não sei. Se eu não sei o tempo, então a gente repete o T. Tudo isso dividido por 100. Então a gente vai multiplicar primeiro isso que está aqui em cima. Então eu vou ter 1.000 é igual 10.000 vezes 2 vai dar 20.000. 20.000 T sobre 100. E aí a gente vai fazer meio pelos extremos, né? A multiplicação. Ó. Lembrando que quando não tem nada embaixo, a gente imagina 1. Então 20.000 T vezes 1 vai dar 20.000 T igual 1.000 vezes 100 vai dar 100.000. Isso quer dizer que T vai ser igual a 100.000 dividido por 20.000. E aí a gente pode eliminar os zeros para facilitar. Corta, 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 ó, tudinho. Pronto. 10 dividido para 2 vai dar 5. Isso quer dizer que depois de 5 meses, essa aplicação de 10.000 vai gerar um juros de R$1.000. Ok? Deu para entender? Beleza? Massa, né?
Então vamos agora para esse quarto exemplo aqui. Maria pediu empréstimo ao banco a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, ó, o juros simples, ele está dizendo que os juros é de 2% ao mês. Depois de 2 anos, ó, o tempo, 2 anos, ela pagou ao banco R$ 432 de juros. Então, ó, opa, peraí. Aqui é a taxa, né? Eu botei J. Aqui é a taxa. A taxa de juros é de 2% ao mês. O tempo foi durante 2 anos e ela pagou ao banco 432 de juros. Ou seja, juros é igual a R$ 432 reais. Qual foi o valor do empréstimo? Ou seja, vê só, na fórmula nós temos juro igual ao capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Então percebam que juros a gente tem aqui, que é 432. A taxa nós temos aqui, que é 2% ao mês. E o tempo também nós temos aqui, que foi de 2 anos. O que é que está faltando? Está faltando o capital, que é justamente o valor do empréstimo. Nesse caso, ele quer descobrir quanto foi que o banco emprestou a ela, certo? Nesse caso, a gente vai fazer da mesma forma, substitui e depois vai fazer meio pelos extremos. Então aqui, ó, outro detalhe. Percebam que a taxa está ao mês e o tempo está em anos. Nós não podemos fazer o cálculo com essa diferença, né? Se um está ao mês, o outro também tem que estar ao mês. Se um está ao ano, o outro também tem que estar ao ano. Então aqui, ó, eu vou transformar 2 anos em 24 meses, certo? Agora sim a gente coloca isso no cálculo. Então juros, o juros foi de 432 vai ser igual. O capital, eu não sei qual é o capital, a gente vai descobrir. Então repete o C. A taxa de juros é de 2% ao mês, vezes 2, vezes o tempo, que foi de 24 meses. Na verdade eram 2 anos, né? Só que como a taxa está ao mês, a gente tem que transformar o tempo em meses. Então vezes 24, né? Dividido por 100. A gente realmente primeiro multiplica a parte de cima, como eu já falei. Então eu vou ter, ó, 432 é igual 2 vezes 24 vai dar 48. 48 vezes C dá 48C. Isso sobre 100. E aí a gente vai fazer meio pelos extremos, aquela multiplicaçãozinha que a gente já viu. Quando não tem nada, a gente coloca 1. Então 48C vezes 1 vai dar 48C. Igual 432 vezes 100 vai dar 43.200. Isso quer dizer que C é igual a 43.200 dividido por 48. Então a gente fazendo essa divisãozinha aí, certo? Dividindo 43.200 por 48, nós vamos ter aqui uma aplicação de R$ 900. Ou seja, é como se ele tivesse pego R$ 900 emprestado, né? E em 2 anos ele pagou aí R$ 432 de juros. Beleza? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Estamos terminando aí mais uma etapa da aula de juros, né? A parte 2. E se você gostou, dá um like aí, você sabe que isso é bem importante pra gente. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu e um cheiro. Tchau!